Some more. What? What? Some more? E o protagonista do vídeo de hoje é o nosso querido Oliver Twist. Coloquei aí uma cena para vocês na abertura deste vídeo, que é uma adaptação, um filme de 1948, e ele conta, obviamente, a história que a gente encontra aqui do Oliver Twist, todos os seus percalços e seu sofrimento e violências que ele sofreu desde muito pequeno, tendo que trabalhar de forma forçada, né? E vamos lá, a gente vai falar sobre tudo isso hoje, mas essa cena aí que eu deixei pra vocês, como eu disse, desse filme de 1948, trouxe uma frase que ficou muito famosa, né? Ela foi popularizada aí justamente por conta dessas adaptações no teatro e no cinema, e ela mostra uma cena muito emblemática, muito triste, né? Que realmente toca o nosso coração, de que quando o nosso Oliver Twist ali, ainda muito criança, muito pequeno, ele tá num asilo, né? E aí ele tá lá e ele pede por um pouco mais de comida, porque ele tá realmente muito faminto, e isso é negado a ele, né? Então toda essa cena, toda essa construção, ela é retratada ali naquele filme. Vamos lá, primeiro compartilhando um pouco com vocês sobre a experiência de leitura. Não foi uma leitura fluida, não foi uma leitura que eu consegui fazer aí rapidamente e que eu fiz de forma muito fluida, assim, não foi. Digamos que os 50% inicial deste livro foi bastante arrastado para mim, por mais que a gente tenha contato com essas cenas muito emblemáticas que a gente, né, que gosta de ler, acaba que já teve algum tipo de exposição a essa parte da história de alguma forma. Mesmo assim, mesmo né, tendo essa curiosidade, essa vontade de ter contato e ver como o Charles Dickens colocou essa história, de que forma ele estruturou aqui na história, mesmo assim, eu não consegui ter um ritmo de leitura satisfatório e que me prendesse o suficientemente para eu considerar essa leitura fluida e uma forma, não diria rápida, mas uma forma consistente. Então não foi desse jeito. Isso só se tornou possível na segunda metade do livro, que aí eu fiquei bem envolvida com a história e queria ver, né, o fim daquilo, como que ia acabar todo aquele sofrimento. E o próprio Charles Dickens nos entrega o porquê disso, né? Em um diálogo, o Sr. Brownlow, ele fala o seguinte, abre aspas, é uma história verdadeira, uma história de tristeza, provação e sofrimento, jovem. E tais histórias tendem a ser cumpridas. Se fosse um conto de inconfundível alegria e felicidade, seria muito breve. Fecha aspas. Porque a primeira parte da história, a gente tem contato, como eu comentei com vocês, com o Oliver sofrendo maus tratos. Ele é um órfão. Depois a gente vai entender o que aconteceu com a mãe dele, quem era o pai dele, que é o grande plot aqui da história, e a reviravolta na vida dele se vem daí, né? E a gente passa a entender quem que era a mãe dele, em que situação que ele foi deixado ali à própria sorte, por que ele não tinha ninguém, né, para olhar por ele ali naquele momento, e ele é colocado nesse lugar que as pessoas exploravam dele. Tinham pessoas ali que eram da igreja, que eram responsáveis por aquele lugar, que abrigava outras crianças que não tinham familiares, não tinham quem cuidasse deles, e órfãos, né? E essas pessoas, elas recebiam. Então, era um homem, era um casal, era um homem que ele era parte da igreja e uma mulher ali, a sua esposa, que fazia a manutenção da casa, então que cozinhava, que cuidava, entre muitas aspas, dessas crianças. E o Oliver, ele foi exposto a esse ambiente, um ambiente extremamente hostil, que eles só estavam interessados em receber o dinheiro, né, que eles recebiam por fazer essa manutenção da casa e por receber essas crianças. Então eles recebiam valores do governo e por isso eles estavam ali naquela empreitada. Não era porque ele, como parte da igreja, ele tinha um senso de responsabilidade social ou que ela tivesse algum tipo de
autoavaliação também quanto a essa responsabilidade social. Não era o caso. Eles não consideravam isso um chamado ou algum dever social que eles tinham ali para poder ajudar a cuidar, né, daquelas crianças. Era tão pura e simplesmente questão financeira e eles não tratavam bem essas crianças. Poderia ter a questão financeira, mas eles tratarem bem aquelas crianças, né, darem um apoio, mas não era o caso. Eles estavam 100% focados na parte financeira e não mediam esforços ali para tratar mal mesmo aquelas crianças e não estavam muito aí com elas, não. E aqui, de novo, o Dickens ele deixa bem claro a sua incompreensão, né, de um representante da igreja, ele tá se comportando daquela forma. E ele coloca isso num diálogo entre o Monks e o Bubble, em que o Monks fala o seguinte: refrescando, nem toda a chuva que já caiu e que cairá pode apagar o fogo dos infernos que um homem carrega consigo. Você não vai se refrescar tão fácil assim, não adianta. O Oliver, ele passa por algumas casas, então ele fica, né, nesse asilo, que é assim que eles chamam na história. Ele passa também por um lugar que, na verdade, é uma espécie de funerária. Então, ele vive na funerária. É meio que uma casa barra funerária. E ele é colocado de forma forçada para trabalhar ali naquela funerária, né, ajudar ali com os serviços do dia a dia daquele lugar. E ele era exposto àquele ambiente, ele também precisaria viver ali. Ele dormia no chão, não recebia comida. E a gente vai passando por esse caminho, né? Obviamente, e o Charles Dickens ele não faz questão nenhuma de esconder ou de camuflar ou de fazer com que seja difícil do leitor entender. Ele não tenta esconder que é essa crítica à Inglaterra naquele momento que enfrentava no século XVIII com serviços forçados às crianças. Então, eram serviços forçados infantis. A gente tinha essa configuração na época. O próprio Charles Dickens, ele passou por isso quando criança. Então, muita gente fala que David Copperfield é seu livro autobiográfico. Eu não li ainda, pretendo ler ainda e trazer aqui para o canal um vídeo. Mas o que eu posso dizer é que também dá para perceber traços autobiográficos do Charles Dickens na história de Oliver Twist, principalmente nesse aspecto de trabalhar a criança. Então, o Charles Dickens, ele também precisa trabalhar quando era criança, por uma série de vicissitudes que aconteceram na família dele, né? Os pais dele, com eles foram presos e o pai dele chegou a falecer. Então, num determinado momento, ele estava ali fora, né, da cadeia, pequeno, ainda criança, e ele passa a trabalhar muito pequeno ainda, antes dos 10 anos de idade, com situações de trabalho horríveis, assim, muito desgastantes, muitas horas de trabalho, exaustivo, um trabalho exaustivo, perigoso, sem qualquer tipo de amparo, qualquer tipo de proteção ali ao trabalho, né, sendo perigoso, não tinha qualquer coisa do tipo. Ele experiencia isso na vida dele quando criança. E a gente passa a ver isso com o Oliver também. E o Oliver, ele fica órfão, né? Então ele perde o pai, perde a mãe, mas por um longo caminho da história, ele simplesmente não sabe da história dele. Ele sabe que ele é colocado nessas situações horríveis de vida, ainda muito pequeno, então ele apanha, ele vê maus tratos, ele vê abusos sendo cometidos com as crianças que conviviam com ele, com os amiguinhos dele, então ele vê isso, não ele só presencia, né, em si todo esse abuso, né, que os adultos faziam, mas também com os amigos dele, então ele foi sendo exposto a isso. E a gente acompanha na história que o Oliver ele não perde um caráter bondoso. Apesar dele passar por tudo isso na vida, ele não nutre nele um ódio ao ponto de não conseguir ver
as pessoas bondosas ao seu lado e não conseguir reconhecer que em algum momento as pessoas começaram a ajudar. Então ele era muito grato pelas pessoas que em determinado momento da história começam a ajudar o Oliver. Eu vi, né, tem esses aplicativos de leitura que o pessoal compartilha ali todas as suas impressões sobre o livro, e eu vi bastante comentário nesse sentido. Eu achei a leitura muito enfadonha, porque até realmente as coisas começarem a dar certo para ele é muito aflitivo, e você vai passando por páginas e páginas e páginas com essa perspectiva de que tá demorando demais. Então, pra mim, eu concordo em partes com isso, a minha experiência de leitura, né, não foi tão enfadonha assim, que nem foi pra muita gente, né, a opinião dele sendo essa. Na minha opinião e na minha experiência de leitura com este livro, foi mais assim, eu reconheci muito do valor das críticas do Charles Dickens que ele coloca no livro, e isso vem fortemente ali na primeira metade do livro, então isso não é confortável de ler, é sofrido de ler muitas vezes, porque você vê adultos infligindo, né, essas coisas horríveis, esses abusos horrorosos nessas crianças, que já não tinham muita perspectiva, não tinham família, já estavam ali jogadas à própria sorte, e ainda encontram essas pessoas no caminho que, ao invés de ajudá-las, acabam piorando a vida delas, né, basicamente é isso. Porque depois elas teriam que lidar com isso na fase adulta, se elas conseguissem chegar lá, né. Então foi o que eu comentei com vocês, a primeira parte do livro tem muito esse valor para quem tá lendo, ver também como Charles Dickens constrói tudo isso na história, mas vai se arrastando. Então, assim, são situações uma após a outra de muito sofrimento, e você quer que chegue logo, assim, no fim, pra você ver que o Oliver Twist ficou bem mesmo. Mas, enfim, cada um, como qualquer leitura, né, gente? Cada um vai ter a sua perspectiva aí de se envolveu mais, menos, que parte da história você conseguiu fluir a sua leitura muito bem. Mas já falei bastante disso. Vamos avançar aí para a parte de que ele é colocado também, além dessa parte do trabalho forçado infantil, a gente vê também que o Oliver, ele é colocado nesse grupo de pessoas que roubam. Então eles furtam, eles roubam, eles se alimentam dentro desse grupo com diversas funções contra a lei. Então eles são criminosos porque eles cometem crime ali no seu dia a dia, e cada um deles tem uma função. Ele organiza ali, ele traz meninos, né, para poder fazerem parte ali do grupo. O outro vai pra rua mesmo e faz os furtos em determinadas pessoas, o outro furta criança, o outro furta idoso, e assim eles se dividem ali nesse grupinho criminoso que eles acabam criando. Dentro desse grupo tem uma menina que ela não é explícito, mas a gente consegue ver por todas as histórias que a rodeiam que ela é uma prostituta. A história dela, a configuração de história dela aqui dentro do livro me lembrou muito a Sônia de Crime e Castigo. Porque a nossa personagem aqui em Oliver Twist, ela tem um papel fundamental no desenrolar da trama. E como as coisas vão desenrolar para que tudo fique bem pro Oliver Twist. Então, a gente tem ela como uma pessoa muito significativa. E pra mim, ela teve o mesmo papel que a Sônia lá em Crime e Castigo. Por mais que em Crime e Castigo a Sônia ela tivesse todo um enredo ali em volta dela mais religioso, né? A gente tem muito dessa figura religiosa na Sônia em Crime e Castigo de Dostoiévski. Aqui a gente também tem uma prostituta, igual a Sônia era lá, só que ela era uma criança, né? A Sônia também ela se sentiu obrigada a prostituir para ajudar a família dela muito cedo. A gente tem a Nancy colocada dessa forma, assim, então ela é uma prostituta também, só que ela é forçada a fazer algumas coisas, e você vê que algumas coisas, né, erradas e tal, ela se arrepende muito disso, ela tem uma culpa imensa, ela não acha que ela vai ser perdoada por
qualquer um, pelas coisas que ela fez, né, no passado e continuava fazendo ali. Ela tem um algoz, assim, um cara que explora ela, abusa dela, né, força ela a fazer essas coisas, menospreza ela, assim, ela é muito nova também, então você vê que ela, com tudo isso, sofrendo tudo isso, ela também, assim como a Sônia lá em Crime e Castigo, ela consegue aqui ser a redenção do Oliver Twist. Lá, a Sônia, ela ajudou o Raskolnikov a se libertar do castigo que ele mesmo se infligiu, né? Ele decide fazer o crime e depois ele se coloca no próprio castigo e depois a gente tem o desenrolar lá, pra quem ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui. Aqui, o Oliver Twist, ele cometeu alguns crimes, né? Então ele furtava, ele era forçado a fazer isso. Então não é que ele escolhia como Raskolnikov fazer isso. Aqui o Oliver Twist era uma criança e ele era forçado a fazer isso. Até ele foi forçado a entrar numa casa, ele nem entendia direito o que estava acontecendo. E eles ameaçavam, batiam nele, falavam que ia matar ele se ele não entrasse na casa e pegasse determinados itens. E quando tudo deu errado, né, ele se machucou, esses criminosos só deixaram ele lá à própria sorte, né, nem se importaram se ele estava vivo ou morto. Só que eu lembrei nesse aspecto de ajudar o personagem principal a encontrar algum tipo de luz no final do túnel. Lá em Crime e Castigo a gente tem várias discussões sobre se realmente o Raskolnikov encontrou ali uma redenção ou não, que é a plot do meu vídeo também, né, que eu abordo muito sobre isso. Será que, apesar daquele final, ele realmente encontrou uma redenção ou não, né? E aqui a gente tem claramente que o Oliver Twist, ele teve sim um final feliz no livro e uma vida toda pela frente que trazia muitas coisas positivas, aparentemente, para ele. Mas a Nancy, ela teve um fim muito trágico e as pessoas que estavam em volta ali dela também tiveram seus fins trágicos. Oliver, primeiro numa instituição de caridade, que de caridade não tinha nada, era quase um amontoado, um armazém de crianças, não é? Depois ele acaba, como não vamos adiantar, então só o comecinho, ele acaba às mãos da bandidagem, do submundo, que é um retrato que o Charles Dickens faz com muita força. Eu gosto muito desses momentos do livro, não é? No sentido estético do termo, em que o Oliver Twist cai nas mãos de uma espécie de preparador de ladrões, né? Uma espécie de creche para bandidos. Só que há esse segundo eixo, que é o eixo do afeto, né? Como você disse, em que há uma família, e também tem um mistério, esse que a gente não vai contar de forma alguma, que é a origem do Oliver, na verdade, né? Porque o folhetim precisa ter um mistério para que esse mistério vá conduzindo o desejo do leitor. E o mistério é exatamente esse: é a origem do Oliver, que depois ela é demonstrada através de um incidente picaresco, um incidente épico, impressionante, né, que conduz ao final do livro. Então são dois eixos, né, o eixo da crueldade, do submundo, o eixo do afeto, o eixo familiar, e o mistério, que é o mistério de quem é o Oliver, né, na verdade, que tudo isso é resolvido no final do texto. E para finalizar o vídeo de hoje, fica a minha forte recomendação do livro de Charles Dickens, Oliver Twist. E, assim, fica a reflexão também, né, de várias questões sociais que ele aborda aqui dentro. Como eu disse para vocês, talvez algumas partes sejam também maçantes para algumas pessoas, ou não, enfim, isso é totalmente uma experiência individual de leitura. Mas, de qualquer forma, fica a recomendação e obrigado por assistir até o vídeo. Até o próximo.